Daremos, mais uma vez, continuidade às nossas aulas sobre as 10 classes gramaticais. E no vídeo de hoje falaremos sobre a classe gramatical conjunção. A conjunção é a palavra invariável que vai ligar duas orações ou duas palavras que tenham a mesma função na oração. Então, conjunção é a palavra que vai ligar duas orações ou duas palavras. Por exemplo, nosso lema é este: ordem e progresso. Então, a conjunção e está ligando ordem e progresso, duas palavras, certo? Outro exemplo: você tem bom gênio, mas seu irmão é um impulsivo. A conjunção mas está ligando duas orações. Quais são essas? Você tem um bom gênio, seu irmão é um impulsivo. O mas está ligando essas duas orações e dando, né, sentido a essas orações, né? Outro exemplo. Não sabemos se ele é uma pessoa confiável. Então, a conjunção se também está ligando duas orações, né? Que é a não sabemos, ele é uma pessoa confiável, então o se está ligando as duas orações. As conjunções são classificadas em coordenativas e subordinativas. Esse tema, né, este assunto da disciplina de língua portuguesa, é muito importante que vocês realmente entendam sobre a classe gramatical conjunção, assim como todas as outras classes, é importante que entendam. Porém, essa é bom dar um foco maior, uma atenção maior. Por quê? Porque mais para frente, quando for entrar no assunto sobre orações coordenadas, orações subordinadas, você saber sobre as conjunções e os tipos de conjunção vai ser extremamente essencial para que vocês entendam orações coordenadas e orações subordinadas, ok? Mas é um assunto que, né, vocês virão mais para frente, né, mais ao decorrer da matéria. E então vamos focar agora em conjunção e dar a sua devida atenção a esta matéria, né, sobre conjunção. Vamos lá. Falando sobre as coordenativas. As conjunções coordenativas são aquelas que ligam duas orações independentes. O que são orações independentes? São orações que elas podem fazer sentido sem a outra oração. Ela não precisa da outra oração para que ela faça sentido, para que ela seja completa, vamos dizer assim. As orações coordenativas são subdivididas entre aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Elas são cinco tipos de orações coordenativas, né? São cinco subdivisões das coordenativas. Vamos lá. As aditivas, elas têm ali como coordenativas, elas vão exprimir uma ideia de soma, de adição, de pensamentos. Então, nós temos ali algumas conjunções que são mais usadas nas coordenativas, que são o e, o nem, não só, mas também, não só, como também. Essas são conjunções que mais comumente são usadas nas coordenativas aditivas. Por exemplo, Ana não fala nem ouve. Eu estou juntando essas duas orações e dando a ideia ali de aditiva, né? Ana não fala e nem ouve, né? As adversativas exprimem oposição, contraste, compensação de pensamentos. E as conjunções mais usadas são mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, não obstante. Vamos ver um exemplo de oração coordenativa adversativa. Não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol. Todavia, vai exprimir ali a ideia de um contraste, né? Olha, não fomos campeões, todavia exprimimos o melhor futebol, mas exprimimos o melhor futebol, né? Dá uma ideia ali de adversativa, né? Uma ideia de oposição referente à primeira oração. E a conjunção utilizada foi o todavia. Temos as alternativas, que são as conjunções mais comumente usadas, são o ou,
ou tal coisa, já, ora, quer seja, seja. Então, essas são as alternativas. As conjunções alternativas vão exprimir a ideia de escolha de pensamentos. Vamos ver um exemplo. Ou você vem conosco, ou você não vai. Tá vendo? Essa tem ali uma alternativa, né, de escolha. Porém, né, é ali utilizado uma conjunção. Ou tal coisa, tá vendo? Realmente uma escolha de pensamentos. Temos também as conclusivas, que as conjunções conclusivas vão exprimir uma ideia de conclusão mesmo, conclusão de pensamento. E as conjunções mais comumente utilizadas são logo, por isso, pois, quando vem depois do verbo, portanto, por conseguinte, assim, entre outras. Por exemplo, uma utilização, né, das conjunções conclusivas. Por exemplo, chove bastante, portanto, a colheita está garantida. É uma conclusão, né? Olha, está chovendo bastante, então vamos ter uma colheita, a nossa colheita está garantida, né? Uma conclusão que você tira referente à primeira oração. E a conjunção utilizada aqui nessa frase, nessa oração, é a conjunção portanto. Vamos ver aqui. As explicativas, elas vão indicar, né, exprimir uma ideia de razão, de motivo. E um exemplo aqui, olha, não choveu porque nada está molhado. Então, olha, eu estou exprimindo a razão, né, o motivo da primeira oração, ó. Por que eu estou concluindo que não choveu? Porque nada está molhado. E as conjunções mais comumente utilizadas são que, porque, assim, pois, quando vem antes do verbo, por quanto, por conseguinte. Essas foram as coordenativas. Agora, as subordinativas, as conjunções subordinativas são aquelas que têm a função de unir orações, pois uma delas exerce o papel principal e a outra o papel de subordinada. Ou seja, depende da primeira oração para que seu sentido seja completo. Essa é a diferença entre as coordenadas. As coordenadas, elas têm sentido sozinho, vamos dizer assim, e as subordinadas, elas dependem da primeira oração para que seu sentido seja completo. Vamos ver aqui, né, quais são as subdivisões das subordinativas. São as conjunções integrantes, causais, consecutivas, condicionais, conformativas, concessivas, comparativas, proporcionais, temporais e finais. Essas são as conjunções subordinativas. Vamos ver aqui, olha, as integrantes, que são utilizadas, conjunções mais comumente utilizadas são o que e o se. As conjunções integrantes vão iniciar as orações substantivas, que são aquelas que possuem, em relação à oração principal, função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, predicativo, aposto, agente da passiva ou complemento nominal. Vamos ver o exemplo para entender melhor o que é a conjunção integrante, né? Basicamente, ela vai apenas iniciar as orações substantivas. Por exemplo, só era possível se você estivesse lá. Só era possível se você estivesse lá. O se, ele está iniciando uma oração substantiva, com ideia de substantivo. As conjunções causais, elas vão iniciar a oração expressando a razão de um determinado acontecimento exposto em outra oração. As conjunções mais comumente utilizadas são porque, como, já que, uma vez que, visto que, dado que, visto que, etc. Vamos ver um exemplo aqui. Reescreva este trecho da redação, pois está confuso. Então, olha, está explicando a razão de por que tem que escrever este trecho da oração. Porque está confuso, certo? Você está expressando, né, indicando uma causa, razão do determinado acontecimento exposto em outra oração. As consecutivas, elas vão apresentar uma consequência, um desdobramento de uma informação presente numa outra oração. As conjunções mais utilizadas são que, tal,
tanto e tão. Tal, tanto e tão. E tão. Por exemplo, gritou tanto que ficou quase sem voz. Então, olha, gritou tanto que ficou quase sem voz. Está vendo que é uma consequência do gritar? Porque gritou muito, né? Tanto que ficou quase sem voz. Ele está expressando uma consequência, né, da primeira oração. As condicionais, elas vão iniciar uma oração que contém uma condição ou uma hipótese relacionada a um acontecimento expresso em outra oração. As conjunções mais utilizadas são o se, caso, conquanto, com tanto que, a menos que, a salvo se, sem que e etc. Por exemplo, se eu conseguir estudar toda a matéria, poderei sair. Então, olha, o C ali, ele está indicando uma hipótese, uma condição, certo? Por isso que ela é uma condicional. As confirmativas, elas vão introduzir uma oração que expressa uma concordância, uma associação com o que está contido na outra oração. E as conjunções mais utilizadas são conforme, consoante, segundo, como, assim como, etc. Por exemplo, segundo os dados do IBGE, o número de idosos deve dobrar até 2042. Então, tá vendo que há uma concordância, uma associação com a segunda oração, com a outra oração, ó. Segundo dados do IBGE, o número de idosos, não. Tá vendo que há uma concordância, uma associação com o que está contido na outra oração. As concessivas, elas vão introduzir uma oração na qual se percebe um fato diverso, mas não capaz de anular o que foi estabelecido na outra oração. Há uma convivência entre as duas informações. Então, olha, não sei sobre o que você está falando, embora imagine. O embora ali, ele é uma conjunção que percebe um fato diverso, né? Olha, ele é diverso, mas não anula o fato que foi estabelecido na outra oração, ó. Não sei sobre o que você está falando, embora imagine. Então, ó, ele não está se opondo à primeira oração, mas expressa, sim, um fato diverso referente à primeira oração. E as conjunções mais utilizadas como concessiva, né, embora, por mais que, mesmo que, ainda que, se bem que, etc. As comparativas, elas vão iniciar uma oração que é responsável por fazer um paralelo a uma comparação com o que foi manifestado em outra oração. Basicamente, vai fazer uma comparação mesmo da primeira oração com a segunda. As conjunções mais utilizadas são como, tal qual, que, mais que, menos que, quanto, etc. Por exemplo, Maria chegou à festa como um belo cisne chega ao lago. A conjunção como, ela vai iniciar, né, está iniciando uma oração que está fazendo uma comparação à primeira oração. Ó, Maria chegou à festa como um belo cisne chega ao lago. Então, está fazendo uma comparação da chegada da Maria à festa comparando com a chegada de um cisne ao lago, certo? É uma comparação. As subordinativas proporcionais vão introduzir uma oração cujos acontecimentos são simultâneos, concomitantes, ou seja, ocorrem ao mesmo tempo, ao mesmo espaço temporal daqueles contidos na outra oração. As conjunções mais utilizadas são quanto mais, quanto menos, tanto mais, à medida que, à proporção que e etc. Vamos ver um exemplo. À medida que a família cresceu, as despesas aumentaram. Tá vendo que há uma proporção, né, um acontecimento simultâneo que vai, que está presente nessa oração? Ó, à medida que a família cresceu, as despesas aumentaram. Há uma proporcionalidade entre uma oração e outra. Ó, à medida que a família cresceu, as despesas também cresceram, certo? Temos também as subordinativas temporais, que iniciam uma oração que expressa circunstância de tempo. As conjunções mais utilizadas são quando, enquanto, logo que, sempre que, depois que, desde que, etc. Um exemplo: quando fui à igreja, encontrei a Chiquinha.
Quando fui à igreja? Quando é a conjunção temporal que expressa ali uma circunstância de tempo, né? Quando fui à igreja? É uma ideia de espaço temporal, vamos dizer assim. E temos também as finais, as subordinativas finais, que vão introduzir uma oração que expõe a finalidade, o objetivo de uma ação presente numa outra oração. As conjunções mais utilizadas é para que, a fim de que é igual para que, e etc. Por exemplo, escova os dentes a fim de manter a saúde bucal. Qual que é a finalidade? Qual que é o motivo, né? O que ele quer chegar com escovar os dentes? Para manter a saúde bucal, certo? E assim terminamos as nossas aulas sobre a conjunção, né? Espero que vocês tenham entendido, e porque é uma matéria extremamente importante. E nos vemos nas próximas aulas para dar continuidade sobre as 10 classes gramaticais.